Olá, olá, queridos! Ótima semana para todos vocês. Vamos aí falar um pouco do Training Camp. Esse é um vídeo dividido em duas partes. Este primeiro vídeo é sobre as histórias para a gente acompanhar nos Training Camps. Mas eu acho que o mais legal dos Training Camps são as batalhas de titularidade. E aí, essa segunda parte vai ser também dividida em duas. Eu vou focar um vídeo só nos quarterbacks e outro vídeo em outras posições, tá? Por exemplo, o wide receiver número 2 nos Jets, né? Uma posição que deve ter uma certa batalha, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, se inscreva no canal, vamos juntos aí. Mais de 114 mil pessoas conosco nesses quase 10 anos aqui de canal. 2025 é o ano que a gente completa 10 anos aqui deste canal, então muito obrigado a você que já está conosco. E claro, para mais conteúdo, assine o Like Plus, porque o 32 por 32 começou. 32 times, 32 prévias, 32 perguntas, 32 previsões para a temporada. Então todos os times terão vídeo para esse conteúdo. Seja membro, custa, como eu já falei várias vezes, pouquinho, né? R$8 por mês para você se juntar a nós, e tem isso aí e muito mais. Então vamos juntos. Ó, eu já fiz um pouco, já falei um pouco sobre esse assunto num vídeo que eu fiz no início do mês para os membros, mas agora dá para expandir um pouco mais porque a gente tem um pouquinho mais de informação sobre algumas dessas narrativas. Então eu separei aqui 7 narrativas, 7 storylines, 7 histórias para acompanhar no Training Camp da NFL em 2025, tá bom? Nesse mês de agosto e também por tabela na pré-temporada. Quando chegar os jogos da pré-temporada, lembrando que na quinta-feira começa, dia 31, mas aí é só um jogo, Chargers e Lions, depois tem a semana 1. Quando isso estiver rolando, a gente fala um pouco mais, principalmente do que aconteceu, né? Especialmente aí os quarterbacks calouros e segundanistas, né? A gente vai ter o Shadow Sanders em campo, vai ter o DJ McCarthy em campo pela primeira vez, aí eu imagino que ele vá para jogo em pelo menos algum snap, alguma campanha nos Vikings. Enfim, tem, por exemplo, em Cincinnati o Joe Burrow jogando mais na pré-temporada neste ano, como eu já falei, o pagode, o churrasco ficou no passado, agora o Zac Taylor vai começar aí a fazer um training camp de verdade, pelo jeito. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira história para você ficar de olho é a questão das novas peças, são as novas peças para o Bo Nix no Denver Broncos. E a boa notícia é que a gente já tem aí alguns sinais de repórteres que cobrem os Broncos, que já rolou uma sintonia entre o Evan Ingram, tight end veterano, e o Bo Nix. Tight end foi muito importante para o Sean Payton na época de New Orleans Saints, com o Drew Brees, e claro, o Jimmy Graham, né, foi um dos melhores tight ends de sua geração, e os Broncos não tinham uma peça desse quilate. Para além disso, draftou o R.J. Harvey, que é um bom running back em campo aberto, e o J.K. Dobbins. Vamos ver como que vai utilizar os running backs aqui, o Bo Nix também. Eu acho que dá para garantir que o Bo Nix continua uma curva de evolução? Não dá para garantir, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa foi feita. Foi feito o suficiente com o que o torcedor dos Broncos sonhou em termos de peça? Não, mas alguma coisa foi feita. O time draftou o running back, o time trouxe o J.K. Dobbins, então o jogo terrestre que foi muito frágil no ano passado, o próprio Bo Nix chegou a ter que correr várias vezes para dar um tchan nesse jogo terrestre. Aliás, é uma virtude que é pouco falada em relação a ele, eu até mencionei sobre isso com ele saindo de Oregon no draft. Eu falei, olha, o Bo Nix nesse sistema do Sean Payton, eu imagino que ele vai correr com a bola mais do que se espera, mas ao mesmo tempo ainda sinto falta de um corpo de recebedores um pouco mais talentoso. Tem o Courtland Sutton, que inclusive está de contrato renovado, mas eu nunca achei o Courtland Sutton um wide receiver de primeira prateleira. Então não dá para dizer que o Bo Nix tem o melhor elenco de apoio dentre os quarterbacks segundanistas. Aliás, dá para dizer que ele não tem, porque ele não tem um cara como o Terry McLaurin, tal como o Jaden Daniels, ele não tem conjunto como tem o Caleb Williams em Chicago, e ele não tem certamente uma peça como o Justin Jefferson, como o J.J. McCarthy, que eu sei muita gente está esquecendo o J.J. McCarthy, né, porque ele não jogou no passado, tem lá no Minnesota Vikings. O Jefferson, para mim, é o melhor wide receiver da liga. Então, eu não acho que foi feito o suficiente, mas foi feito algo, e aí eu estou bastante intrigado para ver como vai ser a sintonia do Bo Nix com essas novas peças ao longo aí da intertemporada, aliás, da pré-temporada e do training camp. A segunda história já se arrasta há bastante tempo. Em abril, os Bengals mencionaram, naquele encontro de donos que tem de franquias, que eles fizeram uma oferta competitiva para o Trey Hendrickson. O Hendrickson vem de 2 temporadas com 17 sacks e meio, ele liderou a NFL em sacks no ano passado, mas o problema, por que os Bengals, basicamente 2 motivos, mas por que os Bengals não estão despejando dinheiro e deixa isso aí para lá e vamos seguir em frente? Bom, primeiro porque os Bengals são um time mão de vaca. Sempre foram, tá? Sempre foram. Bastante tempo. Cincinnati é um time que não costuma pagar caro. E aí vocês podem olhar e falar, bom, mas eles fizeram isso com o Ja'Marr Chase e o Joe Burrow. Mas pelo amor de Deus, também se não tivessem feito, né? Agora, com outras peças, especialmente no lado defensivo, não vem sendo o histórico de Cincinnati no passado recente.
E no histórico da franquia, desde que o Mike Brown herdou o time do Paul Brown, os Bengals sempre foram um time mão de vaca, tá? Então não estou surpreso com essa narrativa. A boa notícia é que os Bengals já resolveram a situação com o Shemar Stewart, né? Então ele já acertou o contrato, e então um BO a menos, jogador da mesma posição. Agora, para Cincinnati ter uma chance real de brigar com o Baltimore pela divisão, precisa ter os dois em campo. Precisa ter os 17 sacks e meio do ano passado e do retrasado aí do Trey Hendrickson e mais do que um sack e meio do Shemar Stewart que ele teve em Texas A&M na última temporada. Aliás, o Hendrickson, 54 pressões no ano passado, né? Não foram só os sacks. Ele jogou realmente como um dos 5 melhores defensores da NFL na temporada de 2024. E um outro motivo pelo qual o Cincinnati não está querendo pagar o Hendrickson é a idade, né? Ele é um jogador já na casa errada dos 30 anos, mas eu acho isso um pouco simplório pensando nas perspectivas dos Bengals. Eles precisam abrir a carteira se eles quiserem competir. Infelizmente é assim que funciona. Dá para estruturar esse contrato, mas vai ter que pagar. E se não quiser pagar, resolve logo e eventualmente troque o Trey Hendrickson. Faça algo nesse sentido. Não acho que é a melhor opção, mas é melhor resolver do que eventualmente essa greve se estender. Lembrando que o Nick Bosa, antes de renovar em São Francisco, fez greve, não começou bem a temporada, estava fora de ritmo de jogo e isso pode ser um problema para o Hendrickson. Para os Bengals, o problema é o valor que o Hendrickson deve estar querendo, porque agora há pouco a gente teve o TJ Watt acima dos 40 milhões, o Micah Parsons, se renovar antes, vai ser na casa dos 42, e aí como que fica o Hendrickson nessa história? Pois é, menos do que 37 milhões de dólares de média, eu acho muito difícil. Vai ter que estruturar bonitinho esse contrato. Falando em Micah Parsons, essa é a próxima história. Ele não está fazendo greve, ele não está causando, tumultuando, mas o Jerry Jones já deu suas declarações um tanto quanto questionáveis, né? A diretoria dos Cowboys, membros da família Jones já chegaram a dizer que o Micah Parsons, se perder jogo, mas ele perde mesmo, né? Histórico de lesão do ano passado. Enfim, é uma gestão, parece uma gestão de uma quitanda, muitas vezes, o Dallas Cowboys. Eu peço desculpas até, porque eu tenho certeza que tem quitandas mais bem administradas. E eu tenho certeza que tem quitandas que os donos eles não tratam os funcionários dessa maneira tão passional como muitas vezes a gente vê o Jerry Jones fazendo. O motivo principal, pelo qual o Dallas Cowboys é aí uma das maiores secas de final de conferência da NFL, o time não chega em final de conferência desde 95, é o Jerry Jones, inquestionavelmente. E o mais louco de tudo é que os Cowboys eles têm acertos. O Dak Prescott, considerando como é difícil encontrar um quarterback no mínimo mediano, ele foi um acerto, foi uma escolha de quarta rodada. O Tony Romo aposentou e os Cowboys tiveram um quarterback competente, que sim, teve apagões em pós-temporada, mas não dá pra dizer que o Dak é um quarterback ruim. O Micah Parsons, uma escolha de primeira rodada, que eles acertaram em cheio. O CeeDee Lamb, outra escolha muito boa de primeira rodada, mas os Cowboys não conseguem se acertar no desenvolvimento de alguns jogadores, na manutenção de outros, em pagar salários competitivos para conseguir ter espaço para o resto. Olha o que aconteceu com o Ezekiel Elliott, não era nem para ter voltado. O próprio jogo terrestre de Dallas foi um problema, sem contar o fator comissão técnica, que é o cerne da questão. O Jerry Jones não quer ter um técnico com autonomia o suficiente para gerir um time. E aí, ao mesmo tempo, ele contrata treinadores com uma capacidade inferior àqueles que querem gerir o time como um técnico precisa gerir. Então, técnicos como o Mike Vrabel, eles têm alergia ao Dallas Cowboys. E aí, quando você contrata caras que vão ficar na mão do Jerry Jones, é um pouco mais difícil você ter o vestiário na mão desse cara, sendo que esse cara está na mão do general manager / dono do time. Então é uma situação muito complicada em Dallas. E aí fica a questão, até quando o Jerry Jones vai empurrar com a barriga essa situação do Micah Parsons? Já era para ter renovado esse contrato. E é mais um jogador de Dallas que o Jerry Jones vai empurrando com a barriga, faz uma novela, um escarcéu, para chegar a uma semana da temporada regular e pagar mais caro do que deveria e mais caro do que poderia ter pago se tivesse renovado antes. E aí, para um edge rusher de elite, a mesma fórmula do quarterback vale. O próximo mais bem pago é o próximo a renovar. Então, se o Trey Hendrickson renovar antes, já vai ter tido uma fila de Myles Garrett, TJ Watt e o Trey Hendrickson. Mas espere, porque isso pode piorar para Dallas se o Detroit Lions resolver renovar com o Aidan Hutchinson. E aí eu não sei quanto que vai pagar para o Micah Parsons. Vamos imaginar um cenário que o Trey Hendrickson renova, sei lá, 38, 40, que se dane, e que o Aidan Hutchinson 42. O Micah Parsons não vai querer menos de 42. Não vai. Poderia ter renovado a menos de 40 se tivesse sido antes. Então, eu estou muito intrigado para ver até quando essa novela vai. Eu estou realmente torcendo para que, do momento que eu estou gravando esse vídeo, para mandar para o André para editá-lo, até eu postar, já tenha se resolvido a situação e vou postar esse vídeo mesmo assim, para vocês verem até o bastidor do antes disso acontecer.
Mas eu tenho minhas dúvidas que esse vídeo vai ficar velho ainda nesta semana com essa situação. A quarta história... Cadê a quarta história? Ah, sim, essa história é bem interessante. O Josh Simmons, left tackle de Ohio State, ele caiu no draft por dois motivos, e você se lembra da época do draft, que eu mencionei isso bastante. O primeiro, a lesão, né? Ele sofreu uma lesão grave no joelho, na patela do joelho, e uma lesão patelar, e rompeu, né? Foi um negócio feio em outubro. E havia alguns questionamentos sobre a personalidade do Simmons, e isso às vezes causa alergia, usando o termo de novo, a algumas franquias no draft. E aí ele foi caindo, os Chiefs foram lá no final da primeira rodada e selecionaram. Foi uma tremenda escolha. Mesmo que o Josh Simmons não vire um left tackle titular, um bom left tackle para o Patrick Mahomes, para os Chiefs nos próximos anos, ainda assim é uma escolha de muito valor. O draft é sobre valor. O valor no draft é rei, tá? Então, se um time tivesse apostado uma segunda geral no Simmons, aí mesmo que desse certo, seria temerário. No final da primeira rodada, amor, acho que chegou o mercado. Tô gravando. Pode deixar isso, André. No final da primeira rodada, uma tremenda escolha. Até porque a questão... Acho que ela não ouviu. Ou ouviu? Não sei. Talvez ela esteja em reunião. Enfim, continuamos aqui. Não vou parar o vídeo por causa disso. Voltando, o Josh Simmons, essa questão de personalidade, eu acho que ele caindo em Kansas City é o melhor cenário possível, porque não tem como muito você ter um problema de personalidade, de conduta, sendo que você olha pro lado, tem um camisa 15 que tem 200 anéis de Super Bowl e é o melhor quarterback da NFL, é um dos 3 maiores da história da NFL e é a cara da NFL hoje. Não tem como você meter o louco. Isso eu tô totalmente tranquilo em relação a ele, ainda mais por trabalhar com o Andy Reid. A questão da lesão, tudo indica que tá ok, tá? Porque os reports que a gente está recebendo de Kansas City, do training camp, é que o Josh Simmons não só está treinando com o time titular de left tackle, mas também está treinando bem. E está alinhando contra Karl Laft, está alinhando contra o Mike Dana, está alinhando contra jogadores que são veteranos. E ele está jogando, ou treinando bem. Claro, como diria o poeta Romário, treino é treino, jogo é jogo. Mas, de qualquer forma, é um indício muito positivo. Depois de muito tiro na água, o último in draft foi o Kingsley Suamataia, que não deu certo como left tackle em Kansas City, né? Já dá para dizer isso. Os Chiefs, eu acho que tem uma boa opção na ponta esquerda da linha. Olho nisso, tá? Porque essa linha ofensiva promete estar reforçada. O Mike Dunn, inclusive, disse que o Simmons é um tremendo atleta. Hell of an athlete, foi a expressão dele. Olha como o inglês está em dia. Hell of an athlete. Quinta história são 2 em 1. Como diria o Cícero Mello, excelente repórter, sempre que vai fazer pergunta ele faz 2 em 1, 2 em 1. Então eu vou colocar 2 em 1 aqui, tá? O vídeo vai continuar sendo 7 histórias, mas são 2 do Jacksonville Jaguars. Primeiro, acabaram as desculpas do nosso querido Sunshine, né? O tempo tá nublado, ele machucou, a disponibilidade vem sendo um problema, e como vocês sabem, disponibilidade é uma habilidade, mas eu acho que acabaram as desculpas. Se o Trevor Lawrence não jogar no nível pelo menos acima da média, ele não é um quarterback com talento para ser mediano. Ele não é um quarterback com empolgações de ser um cara mediano na NFL. Ser mediano para o Trevor Lawrence não é o suficiente, considerando as perspectivas. Então, não tem mais desculpa, tá? Não tem mais desculpa. Você tem o Brian Thomas, que foi o melhor wide receiver calouro em números no ano passado, e tem até uma discussão se foi ele, se foi o Malik Neighbors, mas em números foi ele, em produção, mesmo sem o Trevor Lawrence na parte final da temporada. Você tem o Travis Hunter chegando para jogar de wide receiver, eu já falo sobre isso. E você tem o Liam Cohen, que deve dar um gás nesse jogo terrestre. O Liam Cohen, novo head coach, ex-coordenador ofensivo dos Buccaneers. O Cohen que melhorou muito o jogo terrestre de Tampa, que era o pior da NFL, e virou uma coisa saudável, não, mas uma coisa digna com o Bucky Irving. O Bigsby, inclusive, deve ter mais volume nesse jogo terrestre aí, porque o Travis Etienne, pelo amor de Deus, né? Um dos jogadores mais superestimados aí da NFL nos últimos 5 anos. Tem a questão da defesa, a questão da secundária, mas o Trevor Lawrence, para mim, não tem mais desculpa, tá? Porque é mais um treinador para ele, e aí vai ficar trocando treinador todo ano, que ganhou um contrato aí de 280 milhões de dólares, tá na hora de trabalhar, né? Qual é a última versão boa do Sunshine? Quando foi a última vez que o tempo ficou aberto aí, com o sol brilhando? Foi aquele jogo contra os Chargers, lembra? Aliás, Justin Herbert é outro que precisa aparecer em janeiro, né? Foi aquele jogo contra os Chargers. Isso aí foi temporada 2023. 2023? Ou 22? 22. Foi janeiro de 23. 2 anos e meio. Então, assim,
Acabou a desculpa. A outra história de Jacksonville que eu quero muito acompanhar é a questão do Travis Hunter. Travis Hunter, que eu chamo de unicórnio, porque é um jogador com capacidade de jogar nas duas posições, wide receiver e cornerback. Isso não acontece há 30 anos, desde que o Deion Sanders fez isso com os Cowboys. E diga-se que foi um wide receiver bem mais ou menos em 1995, o Deion Sanders, tá? O Travis Hunter tem potencial de ser um wide receiver melhor do que o Sanders foi naquela temporada e de ser um cornerback top 3 da liga. O Travis Hunter é um cornerback que pode bater com os Derek Stingley da vida, com o Sauce Gardner da vida, com o Patrick Surtain. Esse é o talento do Hunter. Inclusive, eu prevejo que essa secundária, que sofreu muito em interceptar passes, possa ter um salto de produção em relação a ele. E aí, como que tá isso aí? Como que tá isso aí? Como que ele vai jogar? Vai jogar quanto de um lado, quanto do outro? O Mike Tirico, repórter da ESPN americana, reportou que no training camp, nesse início de semana, foram 36 snaps, nesse início de training camp, 36 snaps no lado ofensivo e 47 no lado defensivo. Eu imagino que a proporção seja esta, 3-4. Tá? A cada 3 snaps ofensivos ele vai jogar 4 snaps defensivos. Até porque, como cornerback, ele é mais necessário, tá? Essa secundária de Jacksonville foi a pior da NFL, tomou quase 5.000 jardas no ano passado. Ele é potencialmente melhor cornerback, e aí você vai ter que escolher uma das coisas. Você vai escolher o lado que você precisa mais e o que ele pode ser melhor se a balança for pender para os dois lados. Agora, está caminhando para ele jogar nos dois lados da bola na semana 1 pelo Jacksonville Jaguars. Isso pelo menos pelo que a gente vê no training camp. Para terminar rapidinho, o J.J. McCarthy, essa é uma história que eu quero acompanhar na pré-temporada, no training camp. O McCarthy está tendo bastante problema de interceptação nesse início de training camp. O próprio Justin Jefferson deu uma passadinha de pano, tal, falou não, assim mesmo, pá. Enfim, não deu nenhuma declaração forte, mas meio que contextualizou aquilo. Eu já falei sobre num vídeo para os membros, calma, é training camp. O próprio J.J. Watt tweetou sobre isso, não vamos fazer um escarcéu e acabar o mundo, porque um segundo anista está tendo interceptação no início do training camp, mas dores de crescimento podem acabar acontecendo. O McCarthy chegou a ter um início de training camp no ano passado, e ele acabou machucando o joelho. Agora ele vai ter um training camp completo e vai ter boas peças. O próprio Jefferson, inclusive, não está 100% saudável. E a última história é o Berzão. Né? Cadê meu boné? Eu não sei onde está meu boné. Eu estou com vários bonés aqui. Caiu o Troy Aikman, coitado. Aqui, meu boné do Berzão, o boné do Iancão. E tem boné desse time maravilhoso, que foi eu parar de comentar beisebol que eles começaram a jogar bem, hein? Pelo amor de Deus, velho. Coisas que só acontecem comigo, inacreditável. Vamos lá, talvez se eu parar de comentar a NFL, eu posso fazer esse esforço, né? E aí os Bears vão começar a jogar bem. Eu vou parar de trabalhar com a NFL, vou fazer só além das linhas, aí quem sabe Chicago dá jeito, né? Em tudo. Seguinte. É um conflito muito grande, assim, eu me sinto realmente... Põe o pescador parrudo aí, André. Põe o Marcos Pasquim. Eu me sinto um conflito de múltiplas personalidades, porque o CPF, ele tá gritando assim, vai, Bears, vai dar certo. Aí, às vezes, eu encontro pessoas, que nem, por exemplo, esse final de semana, eu fui na Retrocon. E aí, pessoas me reconheceram lá, vieram falar comigo. E os Bears? Eu falei, você quer o CPF ou o CNPJ? Aí a pessoa falou, o CPF. Eu falei, vai dar certo, vai pros playoffs. Caleb Williams vai precisar de 4.000 jardas. Aí, enfim, eu tô com um conflito muito grande, né? De Dak curte e curte. Ou melhor, de curte e Anthony. O CPF tá iludidaço, assim. Mesmo que tenha uma lesão ou outra do Luther Burden, do Colston Loveland nesse início de training camp, o CPF tá iludidaço. Tipo, agora vai, vamos que vamos. O São Paulo melhorou também. Obrigado, Crespo. O São Paulo melhorou, 3 vitórias seguidas. Não é possível, cara. Os Cubs estão bem, melhor campanha do beisebol, São Paulo engrenou. Não é possível que tudo vai começar a dar certo na minha vida, entendeu? E aí, o CNPJ vai dizer o seguinte, não vai dar certo. E não é porque eu tô querendo zicar ou fazer o anti-zica. Não vai dar certo, porque o sistema do Ben Johnson, ele não vai ser instalado da noite pro dia. Então, é muito importante que essa galera fique saudável no training camp. E eu não acho que vai clicar. Tipo, semana 1, os Bears já vão amassar os Vikings, o ataque vai... Não acho que isso vai acontecer. Eu acredito que vai demorar umas 8 semanas para um potencial melhor, e eu tenho minhas dúvidas com o jogo terrestre, mas com um potencial melhor dos Bears no ataque para o Caleb Williams ficar mais próximo daquele Caleb Williams hipotético que a gente imaginava da época de USC, antes dele ser draftado pelos Bears. O Caleb Williams de USC, que eu fazendo Semana NFL, as pessoas no chat perguntavam se ele era o próximo Mahomes. Eu falava, calma nós. Isso antes dele estar nos Bears. E não, ele não é o próximo Mahomes, né? O jogo dele lembra mais os flashes, o Aaron Rodgers, o que é um tanto quanto irônico.
Mas é isso, esse é um training camp muito importante para Chicago e não é da noite para o dia. Você tem que instalar um ataque novo. O próprio Caleb Williams mencionou, olha, eu quero ter 70% de passes completos porque você vai precisar de passes curtos, oportunidade de jardas após a recepção, é calma nós, tá? Mas eu tô muito intrigado, tanto CNPJ como CPF é uma história para lá de interessante. Não é possível que os Cubs, o São Paulo e os Bears vão dar certo no mesmo ano, mas também talvez seja possível porque o Hamilton tá uma tragédia, né? Então tem isso. Mas foi piloto do dia, né? Ultrapassou um monte de carro lento, um monte de Racing Bull, sei lá, todo ano a Red Bull muda o nome dessa equipe, um monte de Alpine, foi piloto do dia, né? Eu tô muito pistola com isso. Enfim, é isso, meu povo, um beijo pra vocês, fizemos todo o estrago que podíamos, vamos acompanhar os training camps, e em breve tem mais vídeo, tá? Tem disputa de titularidade, que esse ano assim, é um show de horrores. É Anthony Richardson e Daniel Jones, os Saints também, é uma tragédia em Cleveland, mas vai ser engraçado fazer esse vídeo. E também disputa de posições sem ser quarterback. Para mais conteúdo, assina o Like Plus, vamos juntos, um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, até a próxima. Tchau.